Então, em autismo, existe muito alguns estudos que são feitos que são mix entre delineamento sujeito único e grupo, né? Então, você pega as pessoas, cada pessoa ali você considera... A primeira pessoa é um estudo, a primeira relatada é um estudo, e os outros são 6 replicações, portanto. Todos com delineamento de sujeito único. E aí... Só que o delineamento de sujeito único, desta forma, né, AB, ele, na literatura de análise do comportamento, né, acaba sendo considerada um pouco fraca. Então, eles fazem o que a gente chama de delineamento de sujeito único de linha de base múltipla. Então, você faz a linha de base com um sujeito, com alguns menor, e com a outra maior, com a outra maior. Aí você tem a mudança. A mudança vai ser... do segundo vai ser só quando o primeiro já aprendeu. Aí você consegue ter uma informação mais com maior validade interna e portanto, validade externa do estudo, né? E nesses estudos com pequenos grupos, né, que você faz esse tipo de arranjo, entra também, você falou de deficiência intelectual, mas, na verdade, você pode pensar em vários grupos de pessoas que você não tem um grande contingente, né? Em todo... algumas pessoas criticam um pouco essa questão da avaliação dessa forma. Tá? Então, prefere linha de base múltipla, sondagens múltiplas, outros delineamentos um pouco mais fortes. Mas, em alguns momentos, é o que você tem. Não dá, né? Às vezes não dá. É o que você tem. E ele é interessante, porque só tem uma coisa. O instrumento que você está utilizando precisa ser válido e confiável. Porque pequenas oscilações, você tem que ultrapassar a oscilação do acaso. Você tem que encontrar uma oscilação que seja estatisticamente significativa. O quanto ela é clinicamente significativa é outra questão. Por exemplo, eu posso fazer um tratamento contra a obesidade e a pessoa reduziu o peso num nível que é estatisticamente significativo. Agora, foi clinicamente significativo? Atingiu o resultado de saúde que ela esperava? Pode não. Então, aí o que a gente fez depois, na sequência, isso foi bem interessante no grupo de pesquisa, essa aluna que trabalhou com deficiência intelectual e a aluna que trabalhou com habilidades sociais conjugais, elas se juntaram, a Miriam e a Adriana, e vieram com a seguinte questão: e se a gente comparasse os estudos que fazem análise estatística e aplicasse esse método também nesses estudos? Ou o contrário? Eu falei, acho ótimo, é só vocês buscarem os estudos. Então, elas buscaram no próprio grupo de pesquisa, lá na UFSCar, estudos que as pessoas tinham acabado de fazer e que tinham análise estatística clássica de comparação entre grupos, diferença significativa entre grupos, essas coisas, e aplicaram o método de significância clínica e significância estatística. E foi bem interessante, porque em alguns casos ocorria, em outros casos não. Então, faz uma diferença. Não foi favorável ao grupo de análise tradicional. Alguns sim, outros não. Interessante. Nós estamos falando aqui de grupos pequenos. Agora, pensando assim, ensaios controlados, randomizados grandes, né, que você normalmente envolve... Para ter uma significância estatística maior, que envolve normalmente grupos de pesquisa diferentes, né, que muitas vezes são feitos em colaboração. Nós temos esse tipo de pesquisa no Brasil? Já aconteceu? Eu realmente não sei. Não me lembro de ter ocorrido assim. No campo das habilidades sociais, eu desconheço. Nos Estados Unidos, de vez em quando, tem umas pesquisas gigantescas, assim, com sei lá... mas as equipes são maravilhosas, né? Sim, claro. Quando eu fui fazer meu pós-doc, eu via lá, assim, não só... o pesquisador tinha uma equipe enorme, tinha uma diretora de pesquisa com todo um conjunto de pessoas. Ele não fazia aquela coisa... A gente, até para comprar material, ficha, a gente tem que ir atrás. Não, tinha uma diretora de pesquisa que fazia tudo. Tinha salas e salas para todos os auxiliares de pesquisa. Eles iam para as escolas... E tem financiamento para valer, né? Um financiamento absurdo. Realmente, financiamento para... Na época, a gente tinha no máximo 1 ano de CNPq, ele tinha para 5, 10 anos de financiamento. Então, podia
sonhar com uma pesquisa muito, muito interessante. Fazer até longitudinal, né? Com um negócio desse aí. Então, falando em estudos longitudinais, eu gosto muito, eu acho muito interessante e é muito difícil de fazer também. Eu me lembro, eu gosto sempre de citar um estudo bem bacana que foi feito pelo Bandura. O Bandura não foi um estudioso de habilidades sociais. Mas, como eu disse, né, eu já li muito do que vocês produziram, né? E vocês falam muito do Bandura, do sociobehaviorismo de modo geral, porque, de fato, conceitualmente, inclusive, ele tem um papel importante em todo esse debate. Né? É como Skinner. Skinner Sim, claro. Nunca falou de habilidades sociais, É verdade, fala de comportamento social, é diferente. E é claro que muitos dos comportamentos sociais têm a ver com habilidades sociais. Sim. E o Bandura também. Então, quando eu apresento a base conceitual de habilidades sociais, no nosso curso tem toda uma parte só de apresentação das bases. Então, eu falo do modelo cognitivo, eu falo do modelo analítico comportamental e falo do modelo de aprendizagem social. O Bandura, depois, ele migrou para uma teoria social cognitiva. Muito legal, porque tem uma parte dele que eu acho particularmente boa, que é a parte que ele fala de desengajamento moral, que são os estudos sociais, muito bons mesmo. Bom, mas o Bandura nunca foi um estudioso de habilidades sociais, exceto no final da vida. Ele se juntou com alguns italianos e começaram a fazer uns estudos longitudinais, bem interessantes com crianças. Eles queriam ver o que era mais preditivo do sucesso escolar lá na frente. Era o quanto a criança tinha de habilidades acadêmicas ou o quanto ela tinha de habilidades sociais, e os problemas de comportamento, como é que ocorriam, quanto eles prediziam ou não o desenvolvimento acadêmico da criança. E aí eles fizeram um estudo de acompanhamento dessas crianças. E aí eles perceberam o seguinte, que não é nem assim o desempenho acadêmico, nem os problemas de comportamento com impacto negativo, mas as habilidades sociais que as crianças têm desde pequenas. Isso era muito preditivo do desempenho acadêmico posterior.